TV Bocó. TV Bocó apresenta. Olha, eu tô gravando isso porque eu espero que de alguma forma isso sensibilize você, mas também o público. Porque eu não quero que o público te abandone. Não quero. Eu sei que com o que eu tô fazendo, muitos vão abandonar. E não acho que isso seja errado. Porque, de fato, estão sendo enganados. Mas muitos vão continuar. E eu estou fazendo isso para que os que continuem com alguma visão crítica. Com alguma visão não apaixonada, cega, que não trate você como se você fosse um bezerro de ouro. Se vocês me entendem. A maioria de vocês são cristãos. A maioria de vocês é evangélico ou católico, que segue o pessoal da família Lino. Então, acho que vocês entendem quando eu falo sobre bezerros de ouro, tá? Eu amo a Isaura, mas eu não trato a Isaura como bezerro de ouro. E eu desmascará-la quando é necessário, eu fazer o que eu estou fazendo agora por ser necessário, não é amá-la menos, tá? Mesmo que eu esteja muito magoado, mesmo que eu esteja muito irritado, muito indignado, tá? Eu ainda amo ela, eu ainda gosto muito dela, eu ainda gosto dos filhos dela, tá? Gosto muito da Mamã Rosa. Não tenho uma relação com o José, mas também, apesar de que eu não tenho uma relação com ele, eu admiro o trabalho dele. Eu reconheço nele uma certa honestidade, reconheço no José uma certa responsabilidade com o trabalho, com as pessoas. Inclusive por isso que eu vejo ele distante de vocês, Aura, porque assim como ele se afastou do Milênio, quando ele começou a perceber que você estava fazendo coisas erradas, ele se afastou de você. E como eu falei para você muitas vezes nas mensagens, quando eu falava para você, não destrua o seu trabalho, não destrua o nosso trabalho. Não porque eu quero continuar com o trabalho, eu não quero continuar com o trabalho. A decisão de terminar foi minha. A decisão de sair do canal foi minha. Você tomou a dianteira. Antes de você continuar com o canal, você sabia que eu ia sair. Você fez o quê? Você saiu antes de mim. Você sabia que eu queria que você continuasse com o canal todo para você. Eu falei para você, no dia que a gente terminou, e é importante deixar claro que é para todo mundo, a gota d'água aconteceu depois da morte da cachorrinha Amora. Eu gostava muito da Amora, as crianças gostavam muito da Amora, a Isaura estava começando a aprender a gostar dos animais também, tanto que quando a cachorrinha morreu ela até chorou, apesar de que a Isaura nunca gostou muito de animais, mas ela até chorou quando a cachorrinha morreu. Mas o que mais te impactou com a morte da Amora não foi a morte da Amora propriamente, mas foi a responsabilidade que você tinha sobre a morte dela, que eu deixei claro quando aconteceu, porque eu fiquei muito chateado com a morte da Amora, porque dias antes da Amora morrer, eu avisei para você que uma tragédia poderia acontecer, que foi justamente a tragédia que aconteceu. Só que eu não falava para vocês como uma tragédia que podia acontecer com a Amora, eu falava para ter cuidado com a Madalena, com a Jenny, né? Falava para você não deixar o portão destrancado. Você falou para mim um certo dia que o seu cadeado estava duro, difícil de fechar. E eu falei para você, então resolva esse problema. Você tem dinheiro, então resolva esse problema. Ou compre um óleo para colocar no cadeado, ou compre um cadeado novo, que não é muito caro, mas resolva esse problema, porque o cadeado é prioridade. A segurança da casa é prioridade, você é a adulta da casa. Você tem que pensar nisso e tomar isso como urgência. Não esperar que outros resolvam, porque você é a adulta da casa. A Jenny depende de você, a Madalena depende de você, o Agnel depende de você, a cachorrinha dependia de você. Mas eu não citei a cachorrinha. Quando eu falei desse problema, eu falei assim pra você. Tome muito cuidado.
Porque deixando o portão destrancado, algum momento a Madalena pode sair correndo, querendo brincar com alguém e acabar sendo atropelada. Falei também a respeito de roubo, né? Falei tomar cuidado porque você deixando o portão destrancado, às vezes você fala assim, não, mas eu vou só aqui na esquina comprar um pão. É o tempo que você deixou destrancado, a pessoa entra na sua casa, rouba a televisão, rouba roupa, rouba o que for, qualquer coisa. Então eu falei sobre isso, sobre o risco de atropelamento ou de rapto, né, da Madalena, da Jenny, que são os menores. E também falei dos riscos de roubo. Não falei sobre o risco da Amora morrer, mas foi o que aconteceu. Você saiu para ir no projeto, você tinha que gravar um vídeo lá no projeto, o último vídeo que foi postado no Pátria Minha. E quando você voltou para casa, depois que saiu do projeto, você foi no centro passear com a Florência. Aí vocês comeram lá no centro, depois fez algumas compras de frutas, que eu tinha mandado dinheiro para você, comprar coisas para as crianças. E quando você chegou em casa, você descobriu que a Amora tinha sido atropelada. Por quê? Porque o portão ficou destrancado, você saiu de casa e deixou a casa destrancada, porque você não comprou o cadeado como eu pedi, mesmo tendo falado vários dias seguidos, mesmo tendo mandado dinheiro para você, você não comprou um cadeado novo. Deixou o portão destrancado. Crianças do bairro abriram o portão, pegaram a cachorrinha e saíram para brincar com ela. Chegando na estrada, passou um carro, matou. Você chegou, a cachorra já estava morta. Foi isso que aconteceu. Aí você enterrou a cachorra, ficou ligando para mim um monte de vezes desesperada, eu não vi suas ligações. Quando eu vi, eu liguei de volta, você me contou. E eu fiquei muito triste, fiquei muito indignado, fiquei revoltado, porque eu tinha te falado que poderia acontecer isso. E você não me ouviu. Como muitas vezes você não me ouviu. Como agora você não está me ouvindo quando eu falo para você não destruir o seu trabalho em prol de fazer pessoas que têm inveja de você felizes. Pessoas que já falaram mal de você para mim. Que hoje estão aí fingindo ser suas amigas, ganhando muitas visualizações, mas que já falaram mal de você para mim. Entendeu? Pessoas que desmascararam mentiras suas, mas que hoje estão aí fingindo que estão do seu lado, da verdade, né? Então você não me ouviu quando eu falei para você deixar o portão trancado. E isso foi o que ocasionou a morte da cachorra. E eu falo isso não para que coloque a culpa em você. Você foi a culpada, não. Eu não acho que você foi a culpada. A culpada, não sei nem se teve culpado. Foi uma tragédia. Nem o cara que atropelou é culpado. Eu acho que, a menos que ele tenha feito de propósito, mas eu imagino que não, né? Talvez até atropelar um cachorro até danifica o carro. Então não sei se ele ia querer fazer isso de propósito. Mas eu não tô falando questão de culpa. Mas que você tem responsabilidade sobre isso, você tem, porque você é uma adulta. Você vai fazer 30 anos, você vai completar 30 anos já. Esse mês agora você vai completar 30 anos. E você é a única adulta que está dentro da casa. E você foi aconselhada, eu falei pra você, você recebeu dinheiro inclusive para ajudar. E você não comprou o cadeado, então teve essa responsabilidade. E quando a cachorra morreu, você ficou desesperada com a culpa. Você ficou desesperado com a ideia das pessoas culparem você pela morte da cachorra, igual estavam fazendo com o Jovito, né? Porque o Jovito chutou o cachorro lá, e aí tinha muita gente falando mal dele. E você ficou um pouco assim, desesperada com isso. E você falou pra mim que não ia falar da morte da cachorra com a verdade. Falou, Rafa, eu não vou falar. Depois você mudou de ideia e disse pra mim, não falei que não ia falar, eu falei que não ia falar naquele momento. Mas eu sei o que eu ouvi de você. Eu sei o que me fez decidir falar, tudo bem, então faz o que você quiser. Mas eu, então, a partir de hoje, não trabalho mais no canal, porque eu não vou trabalhar desonestamente. Eu sei que a minha decisão de sair foi por isso. Porque você falou que queria dizer que a cachorra fugiu e não voltou. Dizer que a cachorra saiu de casa, passou um carro, pegou ela e levou embora. E depois contou que abriu o portão, ela saiu e uma moto pegou. Entendeu? Então, você passou por três mentiras até chegar na verdade, que é essa que eu tô contando agora.
Que na verdade você deixou o portão aberto, as crianças chegaram lá, pegaram a cachorra, saíram com a cachorra foi atropelada pelo carro e morreu. Então você vê, passou por 3 mentiras, 2 que você não chegou a contar, não chegou a gravar, que foram as que motivaram eu a sair do canal. Uma que você gravou, que eu postei, porque eu sabia que depois eu ia trazer a verdade. Porque você estava fazendo uma coisa por vingança, que é abrir esse outro canal. É importante falar isso, porque muita gente está falando, tem muita gente falando que você não tinha acesso ao canal, não tinha acesso às senhas, não tinha acesso às coisas, eu tirava o acesso. Isso não é verdade, tá, gente? Isso não é verdade. Eu sou sim o criador do canal, eu sou sim o responsável jurídico pelo canal, eu sou o responsável econômico pelo canal, mas eu nunca impedi a Isaura de ter acesso total ao trabalho. Coisa que nem o José deu a ela no Entre Irmãs. Não sei se vocês sabem, mas as mulheres do Entre Irmãs, elas não podem nem entrar no canal para saber quantas visualizações teve, para saber quanto de dinheiro rendeu. Elas não têm acesso à senha do canal. As irmãs não entram no canal Entre Irmãs. Mas a Isaura sempre entrou. Mas eu sim já tirei o acesso do canal da Isaura, porque a Isaura é muito impulsiva. Quando a Isaura ela tá com raiva de querer se vingar, ela fica querendo entrar no canal e excluir todos os vídeos, excluir o canal todo. Quando ela tá impulsiva desse jeito para fazer isso, eu tirei o canal, o acesso dela do canal. Foi isso que aconteceu. Então sim, no dia que você fez um canal novo e quis postar um vídeo me caluniando, falando que o canal foi roubado, que tinha que denunciar esse canal, nesse dia eu tirei o seu acesso do canal, porque você ia fazer essa postagem, apagar todas as coisas e excluir o canal para falar que eu roubei o canal e excluir tudo. Então sim, nesse dia eu tirei o acesso de você, mas eu deixei claro que eu estava tirando esse acesso até você se acalmar, até você colocar sua cabeça no lugar, porque você estava colocando em risco a luta de muitos meses para chegar aos 50 mil inscritos que nós chegamos. Que não é brincadeira, e não foi só a gente que trabalhou sobre isso, não. As pessoas ajudaram, as pessoas comentaram, compartilharam, e aqui tem vários. Eu sinto que você não tem muito respeito pelos inscritos como eu tenho, sabe? Porque o pessoal adora que o canal Isauralino responde, o canal Isauralino lê e comenta, curte, mas quem faz isso sou eu. As pessoas pensam que é você que está lá respondendo, mas quem está fazendo isso sou eu. Quem está lá agradecendo a Lena, inclusive Lena, muito obrigado, você sempre ajudou muita gente. Quem está lá respondendo a Joana, né? A Juana também, do Uruguai. Quem está respondendo as pessoas que estão aqui, ajudando a gente. Carol, Pedro, José, tem tanta gente que já ajudou a gente nesse canal, compartilhando. Então, quando eu falei para você que você não deve destruir esse canal, você não deve abandonar esse canal para se vingar por eu não ter aceito fazer o que você queria, por eu não ter aceito seguir por um caminho desonesto, e também por eu não ter aceito as suas ligações quando você estava me ligando, depois de eu falar para você que eu iria sair do canal, quando eu falo para você não destruir tudo isso pela vingança, é por isso, porque envolve muita coisa. E é pelas crianças, né? A gente tinha como eu falei no começo, a gente tinha dois planos. Dois planos principais a gente tinha. Que era a gente se estruturar para se encontrar, né? Conseguir deixar as crianças numa casa boa, com tudo que elas merecem de estrutura, sofá, cama boa, brinquedos, livros, enfim, tudo que elas merecem, tudo que todas as crianças merecem, né? E se encontrar. Era o nosso plano. Então eu falei para você, já que a gente não vai mais se encontrar, eu prefiro que a gente termine, porque eu já estava cansado. Aquelas coisas que eu falei, dos prints, aquelas coisas que eu falei no vídeo que eu gravei com o IA, e eu gravei com o IA porque eu não estava com paciência para falar, eu não tinha condições nenhuma de falar. Tanta coisa que eu passei com você, Isaura. Você sabe que as coisas que eu falei são todas verdades. E não só você sabe, a sua família sabe. O José sabe, por isso que o José se afastou de você. A Mama Rosa sabe, a Mama Rosa falou pra mim que desistia de você. A Mama Rosa disse que desistia de tentar convencer você a parar de mentir e a parar de trair. Olha isso, sua mãe falou pra mim que desistia de tentar convencer você.
A Florência falou para mim, falou, Rafael, vamos parar de conversar sobre a Isaura, vamos parar de conversar sobre as coisas que a Isaura tá fazendo, porque tá me fazendo mal, eu tô ficando depressiva. E a Isaura não quer mudar. A Isaura não quer parar de fazer esses namoros pela internet com o Nuno, com o José. A Isaura não quer parar de ficar conversando essas coisas com as pessoas escondido. A Isaura não quer parar de ficar mentindo sobre dinheiro. Então a sua mãe falou que estava cansada já e desistia de tentar te convencer porque você não queria ouvir. Ela falava e não entrava na sua cabeça. A Florência também me falou a mesma coisa. O José nem sequer aceitou conversar comigo, tanto até que eu fiquei revoltado e até falei besteira pro José. E aqui eu deixo meu sincero perdão para você, José. Peço perdão para você, José. Porque quando eu falei alguma coisa para você, quando eu estava indignado com as coisas que a Isaura estava fazendo, eu estava fora de mim. Que pessoa que não fica fora de si, revoltada, indignada, brava, quando alguém está traindo ela, quando alguém está enganando ela por dinheiro, quando alguém está mentindo sobre coisas frívolas, coisas quaisquer, sabe? Para mim, na minha opinião, mentir sobre uma coisa pequenininha, uma coisa qualquer, uma coisinha suja, é pior do que mentir sobre uma coisa grande. Porque se for uma coisa grande, você fala, não, era uma coisa muito grave, aí mentiu. Até dá pra aceitar melhor. Agora, mentir sobre umas coisas pequenas, sabe? Como R$ 50. Mentir pra mim sobre o aluguel pra ganhar R$ 50, sabe? Não era mais fácil chegar pra mim e falar, Rafael, eu quero R$ 50. Eu quero fazer minha unha, eu quero fazer meu cabelo, me dá R$ 50, por favor. Se você não me der, eu vou pedir pra outra pessoa. Vou pedir pra algum amigo meu, sabe? Me dá R$ 50. Seria melhor do que você chegar pra mim e falar, Rafael, meu aluguel tá atrasado, José não pagou, não sei o que lá, ai, tô sem comida em casa. Pra depois eu descobrir que José tinha feito compras já, pra descobrir que José tinha pago o aluguel. Então, quando eu falo pra você não destruir as coisas, é por causa disso, porque você precisa entender que as coisas elas têm um valor de trabalho. Você não se esforçou nesse canal tanto quanto eu me esforcei. Você sabe disso. Você sabe disso, Isaura. Você gravava o seu dia a dia. Você gravava as coisas que você já fazia. Não era um esforço muito grande para você gravar. Não era uma coisa que ia além do que você já fazia normalmente. Você ama se expor. Você ama ser vista, mostrar as coisas, você gosta disso. Então isso é uma coisa simples e fácil para você. E você gravava coisas do seu dia a dia. As coisas mais diferentes que você gravava eram as ideias que eu dava pra gente de projetos para fazer o canal crescer. Sempre falei para você, coisas pontuais, elas são necessárias para fugir da rotina e impulsionar o canal. Então a gente fez sim esses projetos mais diferentões para atrair público, né, e deixar o canal mais interessante, mas também teve muita coisa que eram gravações do seu dia a dia. Então você sabe que você não se esforçou muito pelo canal, porque quando a gente fez a nossa divisão, a gente decidiu como a gente ia trabalhar, a gente deixou definido o que eu ia trabalhar e o que você ia trabalhar, o que eu ia fazer, o que você ia fazer. A gente teve uma conversa, a gente teve muitas conversas para tratar esse canal aqui de maneira profissional. Eu falei para você, Isaura, vamos tratar esse canal aqui como se a gente estivesse trabalhando na Shoprite. Aí você falou assim, como assim? Eu falei, se você trabalhasse na Shoprite, você ia trabalhar só uma vez por semana? Ou ia trabalhar só um dia, outro não? Não. Você ia trabalhar todo dia. Todo dia de manhã você ia levantar, pensar, hoje, agora eu vou trabalhar. Então eu falei, vamos fazer a mesma coisa, vamos fingir que a gente está trabalhando para alguém. Para a gente poder trabalhar direitinho, trabalhar com rotina, trabalhar todo dia. Então eu falar para você, quando acordar de manhã, me liga. Aí nós dois juntos abrimos o canal e começamos a responder os comentários. E eu pedia para você isso desde o começo. Você nunca fez, Isa. Você nunca fez. Sabe, tinha dia que eu respondia 300, 500, até 1000 comentários nos vídeos mais bombados. E você respondia 10, você respondia 5, só. E depois passava o resto do dia no TikTok, passava o resto do dia no Kawaii, ou então jogando no celular. Você sabe disso. E eu passava a madrugada toda respondendo comentários como se fosse você. Eu passava a madrugada toda respondendo e-mail do pessoal, fazendo edições, fazendo melhorias, percebendo, essa aqui ficou uma porcaria, o vídeo, vou tentar melhorar, vou tentar corrigir, essa capa ficou muito ruim, vou tentar melhorar, vou tentar corrigir. É claro que o meu trabalho não é perfeito, mas é porque, apesar de ter feito cursos, né, eu já fiz cursos relacionados a social media, eu nunca tinha trabalhado com isso, eu trabalhava com outras coisas.
Já trabalhei com educação, trabalhei com treinamento de IA, trabalhei com outras coisas na minha vida, administração, mas nunca tinha trabalhado com social media. Então, apesar de ter algum certo conhecimento do que fazer, eu nunca tinha feito. Então, lógico que meu trabalho não ficou perfeito. Mas eu me esforçava. Então, você sabe que o esforço para construir esse canal foi muito grande. E não foi a maior parte seu. Você mesmo falava que precisava melhorar. Você sempre falava, Rafa, verdade, tá certo. Hoje eu vou começar, a partir de hoje, eu vou começar a anotar no caderninho o nome das pessoas para agradecer. Vou começar a anotar no caderninho as coisas para responder os comentários. E raramente você fazia. Os vídeos que você fazia respondendo comentários era porque no dia anterior eu tinha tido uma discussão com você para te cobrar sobre isso. Os vídeos, raros vídeos que você fez agradecendo alguém, falando muito obrigado fulano de tal, muito obrigado fulano de tal, muito obrigado Raimundinha, muito obrigado Lena, muito obrigado Adriana. Esses vídeos foram os vídeos que que você fez, porque no dia anterior eu dei o nome para você. Eu falei, ó, agradeça essas pessoas. Então, você sabe que essas partes que eram partes do seu trabalho, que era cuidar do relacionamento com o público, agradecer o público, saber o que eles estão falando, responder comentários, ler os comentários para saber o que falar com eles, era coisa que eu fazia por você. Então, Isaura, por favor, repense as suas atitudes, porque eu sei que eu errei com você. Eu sei que não foi a coisa mais bonita do mundo fazer o que eu fiz, trazer aquele áudio feito por IA, falando aquelas coisas que são verdades, que são coisas que realmente aconteceram, e trazendo aquele print que são coisas que realmente aconteceram. Mas eu fiz isso porque eu estava sendo atacado. Você fez um canal novo abruptamente, sem necessidade, porque eu já tinha falado para você que eu iria sair do canal e ia ficar todo para você. Você só precisava regularizar seus documentos para passar tudo pro seu nome. Mas mesmo assim você não quis continuar, você quis abrir um novo, não explicou nada para ninguém por que estava abrindo, pelo contrário, deixou a dúvida no ar e ainda falou, vão lá e denunciem o canal antigo. Horas. As pessoas juntam, né? Junta o Lé com o Cré e fala, opa, Lé Cré, né? Entendeu? As pessoas juntam as informações, você não precisa falar nada para ser desonesta. Às vezes o silêncio é mais desonesto do que a mentira. Entendeu? Porque quando você mente descaradamente, as pessoas às vezes descobrem. Mas quando você fica em silêncio no momento inoportuno, você está sendo desonesta. E foi o que você fez. Você ficou em silêncio sobre muita coisa de por que você estava fazendo isso, desnecessariamente, porque você estava brava comigo por eu não ter atendido seus telefonemas. E você mandou denunciarem. Quando você fez isso, eu comecei a receber e-mail de um monte de gente, comecei a receber comentários de um monte de gente, eu recebi até ameaças. Até ameaças eu recebi. Tá entendendo? Então isso é grave. E foi por isso que eu fiz aquela gravação com IA. Aquela gravação com um texto, que eu escrevi o texto e coloquei na IA e ela falou aquilo lá, do jeito que eu pedi. E por isso que depois... E aí depois, você me ligou, pedindo, implorando para eu apagar, porque sua família não podia, né? Família não vai perdoar, e não sei o que, o pessoal vai ficar desconfiado das coisas que a gente faz, principalmente por causa do seu canal e do canal do Milênio, né? Que, enfim. E você ficou pedindo, eu falei para vocês, Aura, eu paro, mas para eu parar de fazer isso, tem que parar de me caluniar. Você tá fazendo as pessoas me chamarem de golpista, me chamarem de bandido, e eu não sou. Eu não sou. Você sabe que eu tirei você da lama. O seu irmão tá com uma boa vida, mas você saiu da lama quando eu entrei na sua vida. O seu irmão vai construir a sua casa. Sim, isso é maravilhoso. O seu irmão ele tem um coração ótimo. Mas você saiu daquela casinha para essa casa melhor porque eu ajudei você. Você comprou sua geladeira porque eu ajudei você. Você comprou a beliche das crianças porque eu ajudei você. Porque quando a mulher mandou o dinheiro da beliche das crianças, você gastou. Você gastou. Você não queria comprar a beliche. Você gastou o dinheiro para pagar suas dívidas, que você tinha feito dívida com a agiota, e você não queria comprar beliche. Você falou, Rafa, eu vou comprar só uma cama simples, um colchão simples para as 3 crianças. Eu fiquei indignado, falei, não, bati o pé e falei, não, vai comprar beliche, vai ser a beliche. E aí eu tive que mandar dinheiro para você para completar.
No mês seguinte, você pegou uma parte do seu dinheiro, uma parte do meu dinheiro, completou o que tinha faltado, porque você tinha gastado o dinheiro que a família da Prost, né? Eu esqueci, o sobrenome é Prost, mas eu esqueci, acho que é a Adélia Prost. A família dela que ajudou. Você gastou o dinheiro dela pagando dívida sua. Você pode falar que é mentira, Isaura. Isaura, você pode falar que é mentira, você pode mentir pra todo mundo e todo mundo vai acreditar em você, porque você é a famosa, eu não. Você é a perfeita bezerra de ouro da família Lino, eu não. Entendeu? Mas mesmo que você convença milhares de pessoas, mesmo que a voz delas sejam altíssimas, mesmo que elas inundem a caixa de comentários do nosso vídeo, do seu vídeo, do vídeo do Evandro, do vídeo do Mineirinho, do vídeo da Paciência, do vídeo da Solange, do vídeo de todo mundo falando que você que tá certa, você é perfeita. No fundo do seu coraçãozinho, Isaura, quando você for deitar na sua cama para dormir, quando você for colocar a cabecinha no travesseiro, você sabe que você gastou o dinheiro da beliche para pagar a dívida sua e queria comprar uma cama simples para os 3. Eu que não deixei. E depois peguei dinheiro da minha parte para completar junto com você e a gente comprar assim a beliche que o Daniel construiu. A mesma coisa aconteceu com a bicicleta, certo? A Vanilda, que tá muito chateada, porque eu contei para ela o que aconteceu, ela tá chateada, ela tá se sentindo traída, porque ela mandou o dinheiro para comprar a bicicleta do Agnel. O dinheiro que ela mandou foi muito bom. Muito obrigado, Vanilda, ajudou muito, mas não era suficiente para comprar a bicicleta, então eu completei com o meu dinheiro. Que mandei para você. Quando eu fiz isso, você fez o quê? Você gastou o dinheiro. E ficou sem o valor necessário para comprar a bicicleta do menino. Aí eu tive que fazer o quê? Mandar mais dinheiro. E foi por isso que o menino teve a bicicleta. Porque se fosse depender de você, não ia ter a bicicleta, porque você gastou o dinheiro que era da bicicleta dele. E você pode falar que é mentira, você pode bater o pé e milhares de pessoas podem acreditar em você. Eu não me importo, porque eu sei que é verdade. E eu sei que você sabe que é verdade. Não importa o que vão falar, não importa quantas pessoas vão me xingar, não importa quantas pessoas vão me chamar de golpista, eu não me importo. E eu não me importo porque eu sei que eu estou falando a verdade. Aí você pode falar assim, mas é porque o Rafael me humilhou muito, é porque o Rafael falou muita besteira pra mim, me chamou disso, me chamou daquilo, me chamou de acolá. Olha, Isaura, eu já falei tanta coisa pra você nos momentos mais críticos, que tem coisa que eu nem lembro que eu falei, de verdade, porque eu tava tão bravo que eu nem lembro. Mas, pessoal, eu vou poupar vocês de contar os detalhes aqui. De por que eu fiquei bravo e falei coisas ruins pra Isaura. Porque foram coisas que são muito feias. São coisas muito sujas. São coisas que eu não esperava jamais receber da Isaura. E que aconteceram. Aconteceram. E eu perdi o controle e fiquei completamente maluco com tudo isso. A Mama Rosa, acho que a Mama Rosa vai assistir esse vídeo, vai ouvir esse áudio, mesmo sendo gigantesco. Um áudio já deve ter uns 30 minutos. A Mama Rosa sabe que eu tô falando a verdade. A Mama Rosa sabe quantas vezes eu já liguei pra ela sem saber o que fazer, indignado. Então sim, eu já falei coisas ruins pra você, sim. Mas eu nunca falei essas coisas ruins sem antes ter acontecido uma coisa muito feia. Uma coisa muito suja. Pode ser, por exemplo, essa coisa que eu falei do aluguel, né? Você ter falado pra mim que tinha que pagar o aluguel pra você tirar 50 reais de mim, né? Pra você lucrar 50 reais. 500 meticais, né? 600 meticais. Mas isso eu dei esse exemplo porque esse exemplo é um exemplo bonitinho, tá, gente? Eu dei esse exemplo do aluguel, que foi um exemplo que aconteceu lá atrás, muito antes da gente abrir o canal, porque esse exemplo é um exemplo limpo. Vamos dizer assim, um exemplo bonito, que não vai manchar muito feio a coisa por aqui. A ponto de, sei lá, talvez dar problema. Então, você pode, Isaura, falar que eu sou um monstro, mas assim, olha, no fundo do seu coração, Isaura, você sabe o quanto eu lutei pelos seus filhos. No fundo do seu coração, você sabe quantas vezes eu pedi, Isaura, não faça traições comigo, não faça patifarias comigo, enganações, tentativa de golpe, essas coisas, porque isso vai me desestabilizar. Eu falei pra você, Isaura, eu tenho problemas psicológicos, eu tô com depressão, tô me tratando, me cuidando, então assim, essas coisas vão me abalar e eu vou perder o controle, eu vou ficar muito mal. E você escolheu seguir o caminho que você escolheu seguir todas as vezes. E eu te perdoei todas elas. Eu posso ter falado coisas más pra você, posso ter falado coisas que não foram bonitas, mas depois, quando o sangue baixou e eu fiquei mais calmo,
todas as vezes eu perdoei você e voltei atrás. Você falava pra mim, Rafa, muito obrigado, você me tornou uma nova mulher, agora eu sou uma mulher verdadeira, agora eu sou uma mulher que vive na verdade, não sei o que lá. Passava 2, 3 dias e eu descobri que estava conversando com fulano de não sei onde, lá namorando com ele. Tava recebendo presente de não sei quem com uma aliança de compromisso, né? Como se recebeu uma aliança de compromisso do Nuno, botou no dedo. E as crianças me chamando de pai. Então, Isaura, você sabe de tudo isso, sua mãe sabe de tudo isso, seu irmão sabe de tudo isso. Eu sei que pode vir muita coisa para me atacar e provavelmente vai vir. Eu sei que vocês vão ter que defender esse legado de vocês vão ter que defender esse reinado de vocês no YouTube de Moçambique, né? Defender a honra da família, defender isso tudo assim, né, e tal. Mas no fundo do coração de cada um de vocês sabem que eu estou falando a verdade. Como quando a gente brigou, por exemplo, uma briga que a gente teve no canal, que você queria apoiar o Milênio nas mentiras dele, sobre a doença dele. Que, deixando claro aqui, tá, pessoal, o Milênio ficou doente sim. O Milênio ficou doente sim. Mas o Milênio também mentiu nos vídeos. Ele também gravou vídeo no banheiro da Florência falando que estava internado. E foi depois que ele fez isso que eu tirei o vídeo dele doente do ar. Depois esse vídeo voltou pro ar, porque a Isaura pediu. Mas eu tirei esse vídeo do ar naquela época, gerou uma discussão muito grande na família. E ninguém falou nada. Ninguém da família falou nada. O José se afastou completamente. O José só se reaproximou quando teve que levar o Milênio para Maputo para fazer os exames, porque realmente estava piorando a doença dele e teve que fazer os exames. Mas o José também tinha se afastado justamente porque ele sabia que o Milênio não estava internado, estava no banheiro da Florência. Você falou para mim, a Florência também falou. A Florência falou assim: nossa, o Rafael ficou bravo, o Rafael ficou indignado, mas é verdade, ó. É o meu banheiro. Ele não precisava ter falado isso. Então, Isaura, quando eu falo para você a respeito de tudo isso, quando eu tô agora colocando pro público, é para melhorar, não é para piorar, não é para destruir você. Eu não quero destruir você, não quero destruir a família Lino, não quero destruir o José Lino, o Milênio Lino, não quero destruir nenhum de vocês. Mas precisa melhorar, tá bom? O canal do José é um canal muito honesto. O canal do José é um canal muito direito, sempre gostei muito, eu me afastei do José, principalmente se tratando da questão da construção das casas da família, porque eu fiquei meio incomodado, assim, poxa, constrói casa para tantas pessoas aí, mas não constrói a da Mama Rosa primeiro, sabe? Eu achava que tinha que ter construído a casa da Mama Rosa primeiro, mas enfim, eu não sou o José, né? Então para poder falar alguma coisa a respeito disso. Mas eu sempre gostei muito do canal do José, sempre gostei muito dele. Eu já ajudei o canal dele também na construção de casa, já mandei uma ajudinha quando foi viajar para o Brasil, quando foi construir a casa da vovó Joana. Eu já, não só ajuda minha, mas também já me juntei com pessoas, amigos meus, para fazer vaquinha para mandar para a construção da casa de não sei quem, quando era do senhor Mateus. Então, eu tenho um apreço, eu reconheço, eu vejo no José a honestidade e reconheço o trabalho que ele faz pela sociedade. Entendeu? Mas existem coisas para melhorar sim. E não só no seu canal. E no seu canal precisa sim. E não importa se é nesse canal aqui agora, se algum dia você voltar para ele e continuar com ele, ou se vai ser no seu canal que você vai fazer sozinha, aí recomeçando do zero. Que você cresça e tenha um crescimento gigantesco, que você chegue a 1 milhão, igual o Joselino, que você chegue a 2 milhões e até ultrapasse o Joselino. Que você cresça, Isaura, mas eu não mudo nada do que eu falei. Porque nada do que eu falei é mentira. Tudo verdade. E eu expus, não porque eu sou malvadão, não porque eu sou canalha, não porque eu sou covarde, não sei o que lá. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Sinceramente, eu não me importo. Sinceramente, não tô nem aí para o que vocês estão falando, porque eu sei que eu fiz isso para me defender. Para me defender. Porque antes de começar esse trabalho com a Isaura, eu estava ganhando mais dinheiro do que eu tô ganhando trabalhando com a Isaura. Hoje eu estou ganhando menos dinheiro trabalhando com a Isaura, quer dizer, agora não mais porque agora acabou, né? Mas eu estava ganhando menos dinheiro trabalhando com a Isaura e ainda ganhando menos dinheiro, a maior parte do meu dinheiro ia para a Isaura. Ou seja, minha vida estava melhor antes de eu começar a trabalhar com a Isaura. Mas vocês não enxergam isso, vocês não conhecem isso, vocês conhecem apenas o que existe da câmera para frente. Da câmera para trás, vocês não conhecem a vida como ela é. E eu também não conhecia. Eu jamais imaginava ter passado pelas coisas que eu passei com a Isaura.
Eu jamais imaginava, eu pensava, poxa, família linda, família tão abençoada. Eu jamais imaginava que eu ia ter que perdoar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes. Então, Isaura, eu peço que você repense suas atitudes e, se for possível, volte para o seu canal e continue com ele em respeito ao seu público, porque você deve respeito ao seu público. Apesar de eu ter me esforçado muito e ter trabalhado muito para esse crescimento, de eu ter planejado as coisas para acontecerem nesse crescimento como aconteceu, a gente deve respeito ao público, porque só cresceu por causa do público. A gente deve isso a eles. A gente deve. É um desrespeito abandonar isso e jogar no lixo, sendo que não é necessário, porque eu não quero ficar com isso. Não quero ficar com isso. Então é um desrespeito com eles. Repense isso, Isaura. Repense tudo, tá bom? E eu falo pra você, toma cuidado com o que você vai falar de mim daqui pra frente. Toma cuidado com as coisas que você vai inventar daqui pra frente. Por quê? Porque eu falei pra você já. Eu tenho muitos áudios de você chorando, você falando muitas coisas que você fez, confessando, falando, Rafa, eu fiz isso com tal pessoa, eu fiz isso com tal pessoa, aquela que eu falei pra você era mentira, eu menti por causa disso, eu tinha que pagar tal dívida no agiota, eu tinha feito dívida em tal lugar e tinha que pagar, por isso que eu te enganei, me perdoa, agora eu sou uma nova mulher. Eu tenho vários áudios desses, você falando essas coisas, tenho vários prints, como o print que eu coloquei, tem outros prints. Então eu falo pra você, pra essa coisa não escalar e se tornar um problema para nós dois, eu peço que você tome cuidado e pensa com calma, porque eu tô falando para você, eu quero que você continue seu trabalho sem mim, você siga a sua vida e cresça, tá bom? O que eu fiz, o que eu falei, foi feio, mas foi necessário, gente, porque eu não sou famoso, eu não tenho uma carinha bonita de Isaura Lino que vai aparecer aqui no vídeo, e só por aparecer aqui no vídeo, vocês já vão falar, chegou a bezerra de ouro, agora tudo que falar é verdade. Tá entendendo? Então eu tive que me defender e me defendi. Mas eu não menti. Tá bom? Então repense, Isaura. Repense. Muito obrigado a todo mundo que ouviu esse vídeo até o fim, tá? Tchau.